Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gislaine, de língua portuguesa, e vamos para mais uma aula remota. Hoje na nossa aula nós trabalharemos gramática, um assunto muito importante, requisitado nos concursos públicos, nos vestibulares, que é a colocação pronominal. Quem nunca se perguntou como utilizar os pronomes, hein, pessoal? Então vamos aprender nessa aula. E antes de começar o conteúdo em si, aproveitem, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, deem um joinha no vídeo e vamos lá para a nossa aula? Bom, antes de tudo, vamos lembrar. E aí, vocês se lembram quais são os pronomes oblíquos átonos? São eles que têm as regras da colocação pronominal e são eles que nós vamos utilizar. Então, todos eles se fazem referência aos pronomes retos, todos eles são pronomes pessoais, hein? Então, eu tenho o pronome reto eu e eu uso o pronome oblíquo me, se referindo a ele, tá? O pronome te refere-se a tu, se, o, a, o, lhe, que se refere a ele ou ela, até aqui no singular, hein? E depois eu tenho nos, se refere a nós, vos, se refere a vós, se, os, as ou lhes, que se referem a eles ou elas no plural, certo? Então, vamos começar. Como que eu uso a colocação dos pronomes oblíquos átonos? Vamos ver dois exemplos. Fernanda, quem te contou isso? Fernanda, contaram-te isso? Então, observem o pronome te, ele está antes do verbo, no primeiro exemplo, antes do verbo contou. E no segundo exemplo, ele está após o verbo contaram. Então, nós temos nesses exemplos o verbo em posições diferentes e o pronome também, né? Então, isso ocorre, pessoal, porque os pronomes átonos, eles podem assumir 3 posições diferentes numa oração. Antes do verbo, depois do verbo e no interior do verbo. Isso mesmo, no meio do verbo. Bom, então nós temos 3 nomes para a colocação pronominal. Os 3 casos. A próclise, quando o pronome está antes do verbo. Temos a mesóclise, quando o pronome encontra-se entre o verbo, no meio do verbo, meso, meio. E a ênclise, quando ele encontra-se depois do verbo. Vamos ver alguns exemplos. De próclise, antes do verbo. Não me diga mentiras. Então, olha lá, pronome me antes do diga. Mesóclise, dar-te-ei todo o meu amor. Então, pronome te, ali no meio do verbo darei. E a ênclise, convidaram-me para a festa da escola. Então, o pronome me após o verbo convidar. Então, vamos iniciar cada caso, começando pela próclise, que é antes do verbo. Então, ela costuma ser empregada quando o verbo estiver precedido de palavras que atraem o pronome para antes do verbo. Então, eu costumo dizer que ele puxa o pronome para antes do verbo. Vamos para as regras. Primeira regra, uma palavra ou expressão de valor negativo. Então, se eu tiver uma palavra ou uma expressão de valor negativo, o pronome puxa antes do verbo, certo? Então, olha lá. Nunca se esqueça de mim. Então, a palavra nunca acaba puxando o pronome para antes do verbo. Não me fale sobre esse assunto. Segundo exemplo, pessoal. Advérbios e pronomes indefinidos, sem que exista uma pausa. Vamos ver. Exemplo, aqui se vive. Então, aqui é um advérbio de lugar. Então, ele acaba puxando o pronome para antes do verbo. Tudo me incomoda nesse lugar. É um pronome indefinido. Lembrando, hein? Pronome indefinido. Ele não determina com precisão o substantivo. Lembra deles? Alguém, ninguém.
Caso haja uma pausa depois do advérbio, né, o uso da vírgula, essa pausa, nós utilizamos a ênclise. Então, por exemplo, o mesmo que eu usei em cima, aqui se vive, aqui, aí eu utilizo a vírgula, vive-se. Então, eu coloco o pronome após o verbo, ênclise. Terceiro exemplo, nas orações iniciadas por pronomes interrogativos, que são perguntas, questionamentos. Quem te convidou para sair? Por que a maltrataram? Então, esses pronomes, eles acabam puxando os pronomes oblíquos para antes do verbo. Agora, o meu quarto caso, orações iniciadas por palavras exclamativas ou optativas, que são aquelas que mostram nossos desejos. Como te admiro. Deus o ilumine, né? Que é o que eu desejo, que te ilumine. Quinto caso, nas conjunções subordinativas. Vamos ver um exemplo. Ela não quis a blusa, embora lhe servisse. É necessário que o traga de volta. Comprarei o relógio se me for útil. Então, olha lá as conjunções de laranja que puxam o pronome de roxinho antes do verbo, tá? Esses casos acabam sendo mais simples, porque quando a gente fala, nós utilizamos o pronome antes do verbo. É a maneira mais simples para a gente falar. O brasileiro já tem esse costume. Outro caso, com gerúndio precedido de preposição em. Então, lembrando o gerúndio, que são terminados com ando, endo, indo. Lembra das formas nominais do verbo? Só que tem que ser precedido da preposição em. Olha o exemplo. Em se tratando de negócios, você precisa falar com o gerente. Em se pensando em descanso, pensa-se em férias. E agora o nosso último caso. Nas orações introduzidas por pronomes relativos. Lembra do pronome relativo? Que eles se referem a elementos gramaticais que são expressos no texto. Claro que aqui a gente utiliza frases soltas, fora do contexto, tá? Mas se vocês estiverem dentro de um contexto, de um texto, ele vai estar fazendo referência a outros elementos gramaticais. Foi aquele colega quem me ensinou a matéria. Há pessoas que nos tratam com carinho. Aqui é o lugar onde te conheci. Então, de laranja, meus pronomes relativos e de roxinho eu tenho os meus pronomes oblíquos, tá? Puxando ali antes do verbo. Tudo bem aí, pessoal? Então, agora nós vamos para o caso de mesóclise, que é um caso com uma regrinha só, tá? E é o menos utilizado. Prega-se a mesóclise quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito do indicativo, desde que não seja alguma regra que se justifique próclise, hein? Então, aí o pronome ele vai ficar no meio do verbo, intercalado com o verbo. Olha só os exemplos. Falar-lhe-ei a teu respeito. Então, o verbo falarei, mas o pronome lhe fica bem no meio. Procurar-me-iam caso precisassem de ajuda. Procurariam mais o pronome me. Bom, vamos para algumas observações. Se houver algum caso que justifique a próclise, nós desfazemos a mesóclise. Por exemplo, tudo lhe emprestarei, pois confio em seus cuidados. Eu tenho o verbo no futuro, mas eu tenho também o meu pronome tudo, meu pronome indefinido. Lembra da regra da próclise? Então, eu tenho que usar a próclise, tá? Então, lembra lá? Desde que não se justifique a próclise. Outro caso, com os tempos verbais, futuro do presente, futuro do pretérito, jamais nós usamos a ênclise, tá? Então, se estiver no futuro do presente ou pretérito, nós não usamos nunca a ênclise. E a mesóclise, ela é exclusiva da língua culta, da modalidade literária, tá? Nós costumamos usar em meios jurídicos, na linguagem formal, tanto escrita quanto falada. Então, ela é mais difícil de ser utilizada. Nós achamos mais na literatura, naquela linguagem mais formal, certo? E vamos para os casos de ênclise.
A ênclise é considerada uma colocação básica, porque ela obedece à sequência verbo, complemento. Então, o pronome ele vem depois do verbo. Vamos ver as regras. Poucas regras, viu, pessoal? Primeira regra, nos períodos iniciados por verbo, tá? Desde que eles não estejam no futuro. Então, na língua culta, nós não abrimos frases com pronome oblíquo de jeito nenhum, hein, gente? Exemplo, diga-me apenas a verdade. Importava-se com o sucesso do projeto. Ai, professora, mas eu falo me diga. Então, tá vendo? Tá errado, hein, pessoal? Não pode. Segunda regra. Nas orações reduzidas de infinitivo, lembra da forma nominal do verbo, terminados com ar, ir. Convém confiar-lhe esta responsabilidade. Então, olha lá o verbo confiar, eu coloco o pronome lhe após. Espero contar-lhe isto hoje à noite. Outra regra, nas orações reduzidas de gerúndio, lembra do ando, endo, indo? Desde que não venham precedidas de preposição em, porque esse caso da próclise, lembra? Se tiver a preposição em, mas o gerúndio, próclise, antes do verbo, tá? Então, se eu tiver gerúndio sem a preposição em, aí sim eu uso a ênclise. A mãe adotiva ajudou a criança, dando-lhe carinho e proteção. Olha lá, dando-lhe carinho e proteção. O menino gritou, assustando-se com o ruído que ouvira. Então, olha lá, assustando, meu verbo no gerúndio, tá? E para fechar, nas orações imperativas, afirmativas, que são ordens, pedidos. Fale com seu irmão e avise-o do compromisso. Professor, ajude-me neste exercício. E nós temos algumas observações. A posição normal do pronome é a ênclise. Então, para que ocorra a próclise ou a mesóclise, nós temos que ter algumas justificativas, que foram as que eu passei para vocês. Então, nós temos os casos específicos. Outra observação, a tendência para a próclise na língua falada atual, ela é predominante, tá? Nós usamos muito na fala. Mas, gente, eu volto a falar para vocês, iniciar frase com pronomes átonos não é permitido numa conversação formal, tá? Então, observem, eu sei que informalmente a gente conversa, então eu falo me diga, mas na parte formal, conversa ou escrita, eu não posso usar. Olha só o exemplo, na linguagem informal. Me alcança a caneta, ou me pegue a caneta, ou me dê a caneta, né? Já na linguagem formal, como que eu falaria? Alcança minha caneta, pegue minha caneta, dê minha caneta. E a última observação, se o verbo não estiver no início da frase, nem nos tempos futuro, do presente ou do pretérito, que nós usamos na mesóclise, lembra? Então, nós podemos usar tanto o próclise como a ênclise. Os dois são admitidos. Olha os exemplos. Eu me machuquei no jogo. Eu machuquei-me no jogo. As crianças se esforçam para acordar cedo. As crianças esforçam-se para acordar cedo. Então, permite os dois exemplos, ok? E para fechar, pessoal, então lembrem-se que eu tenho até uma tirinha que satiriza, né, o tema da colocação pronominal. Me diga uma coisa, o correto é diga-me. Tá, me desculpe, o correto é desculpe-me. Dane-se. Agora acertou. Então fica a dica aí, pessoal. Reflitam sobre o uso do pronome e lembre-se, na língua falada, a colocação ela não é tão rigorosa. Mas se eu for utilizar a linguagem escrita, a linguagem informal, eu tenho que seguir as regras. Espero que vocês tenham gostado da aula e não se esqueçam, hein, gente? Foquem na língua portuguesa. Até a próxima!